Fala, tricolores de fé, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Um Tricolor de Fé e vamos aqui a mais um vídeo. Vamos falar então sobre o elenco curto do São Paulo e um sentimento que eu quero compartilhar com vocês, que não é um sentimento bom, é um sentimento de receio, é o medo do jogo de volta da Libertadores que vai ocorrer na próxima terça-feira no Morumbi, tá? Mas antes de darmos início, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixe o seu like, comente qualquer coisa, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, comente um ponto, sei lá. Só comente para dar aquela engajada no vídeo e vamos que vamos. É o seguinte, pessoal, o elenco do São Paulo é um elenco curto e sem reposição de peças decentes, e isso ficou muito claro. Como pode chegar ao ponto de ter apenas 3 zagueiros? Na verdade tem 4, mas um tá machucado, então não conta, que é o Arboleda. É um planejamento desastroso, assim, de um amadorismo, de uma imbecilidade, de uma infantilidade por parte da gestão do São Paulo, presidida pelo senhor Júlio Casares, que contratou, encheu o time de bagres, principalmente no ataque, e negligenciou a defesa, negligenciou o setor defensivo e agora está correndo atrás do prejuízo, né? Contrata de Neno, contrata André Silva, contrata Tapia, um monte de bagre aí no ataque. Ao invés de não contratar esses caras, mas contratar zagueiros e defensores laterais, já que no ataque tínhamos aí o Lucas Ferreira, tínhamos o Matheus Alves, que não é atacante, mas tá lá mais pro setor ofensivo, né, meio de campo. Não, né? Prefere contratar esses bagres para daí ser obrigado a vender o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, por exemplo, por dinheiro de pinga, porque a gente tem que pagar o salário do André Silva, que não é pouco, né? Isso que é o mais impressionante. E é exatamente por esse mau planejamento e esse elenco desastroso, esse elenco curtíssimo, que eu tenho medo, que eu tenho receio do jogo de terça-feira. Porque vamos combinar, pessoal, se o São Paulo tivesse, não estou falando aqui do Oscar, do Caleri, claro, se eles estivessem bem, ainda melhor. Mas se tivesse apenas o Arboleda em condições de jogar, ele e o Lucas, cara, para mim a classificação já estaria garantida, mas sem o Arboleda, o escudo do São Paulo, né, a questão defensiva, fica muito aberto, fica muito fragilizado. Por mais que o Alan Franco tenha lá as suas qualidades, mas ele sozinho, gente, não dá. Porque, assim, o Ferrarese, eu gosto do Ferrarese, mas eu acho ele muito limitado, porque às vezes ele comete umas gafes, comete umas burradas muito grandes. Eu não estou falando apenas dos pênaltis do último jogo, mas em outros jogos também faz umas burradas, assim, impressionantes, sabe? Quem lembra aqui do Denis, o goleiro? O Denis, ele tomava uns gols, assim, imbecis. Só que o Denis, ele de vez em quando fazia uns milagres absurdos também. O Denis, ele era 8 ou 80. Ou ele fazia um milagre absurdo, ou tomava um gol idiota. O Ferrarese eu enxergo da mesma forma, só que com um pouco mais de estabilidade. O Denis, ele era muito instável. O Ferrarese, ele já tem um pouco mais de estabilidade. Porém, ele também dá umas bolas fora ali muito grande, de vez em quando. E o Sabino é o Sabino, né? O pior dos quatro é o pior disparado, né? Então o São Paulo ele tá muito fragilizado, justamente por ter esse elenco curto, por causa desse planejamento porco dessa diretoria. E isso tá me deixando bastante receoso, porque eu não sei, gente, se o São Paulo vai conseguir se impor no Morumbi, tá? Sendo bem sincero. Eu quero que sim, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então eu quero queimar a língua e eu quero que o São Paulo ganhe o jogo bem jogado, né? Ganhe de forma bem jogada. Não apenas ganhar, mas se impondo, jogando bem. Mas assim, o roteiro que se escreve na minha cabeça é o seguinte: que o São Paulo ele até vai começar jogando bem, vai chegar ao gol, mas depois vai se trancar, vai colocar 2 ônibus para fechar o gol, vai começar a levar muita pressão do Atlético Nacional, vai levar sorte, mas a sorte vai acabar e vai tomar o gol de empate. O jogo vai para os pênaltis
e nos pênaltis o São Paulo é eliminado. É esse roteiro que tá passando pela minha cabeça. Porque o São Paulo, gente, ele também carece muito. Isso é outro ponto dessa diretoria maldita. Porque eles, além de gastarem muito com os jogadores ofensivos, eles gastam de forma errada, né? Então, vê lá, tem muito atacante, mas não tem um jogador que seja o cérebro da equipe, que seja aquele jogador que arme as jogadas e que leve o São Paulo ao gol. Quem é esse jogador? É o Oscar e ele está machucado. E quem está fazendo a função dele, e vem feito muito bem, é o Bobadilha. Porém, o Bobadilha, gente, ele é aquele jogador assim, que vai chegar um momento em que ele não vai aparecer no jogo. Como ele não apareceu no jogo contra o Atlético Nacional. Por que, que o São Paulo criou praticamente nada naquele jogo? Porque o Bobadilha jogou mal. O Bobadilha ele estava apagado no jogo. Ele não apareceu. Então, se o Bobadilha ele não aparecer também no próximo jogo, o São Paulo não vai criar praticamente nada, tá? Ainda que esteja com o Lucas, mas vai criar muito pouco, tá? Porque o São Paulo não contratou um jogador à altura para substituir o Oscar. Teve que improvisar o Bobadilha. Aí vem o mérito do Hernan Crespo, que tem feito essa função e feito bem, tá? Na minha opinião, pelo menos. Mas repito, eu tô com medo, estou com receio. Como vocês estão vendo aí na manchete que eu coloquei para vocês, o São Paulo correndo atrás de um zagueiro com urgência. Já contratou o Tolói, ainda bem, eu acho que isso, na minha opinião, dadas as devidas condições do São Paulo, assim, dos males o menor, tá? Pra mim ele é melhor que o Juan Tressoldi, disparado, o Tolói, e é melhor também que o Igor Rabelo. Apesar do Tolói já ter uma certa idade, 34 anos, mas eu acho que ele pode agregar mais no São Paulo do que esses dois, Igor Rabelo e Juan Tressoldi, tá? Mas ainda assim mostra o amadorismo dessa diretoria em correr atrás das coisas de última hora, né? Mas é isso, pessoal. Acho que eu não quero me alongar muito. Era mais isso que eu queria comentar com vocês, falar sobre essa falta de, de jogador no clube, que acaba prejudicando, óbvio, né, dentro de campo. E esse é o meu receio, é o meu medo para o próximo jogo, tá bom? Mas a esperança é a última que morre, enquanto ela estiver viva, a fé também estará. E o que me resta aqui é apoiar e acreditar nesse time, beleza? Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!